Aqui você tem os tipos de movimento, né? A imagem ficou em cima da definição, mas o nome é movimento progressivo. Por quê? Porque você vai ter um movimento progressivo e você vai ter um movimento retrógrado. Eu vou explicar bem para vocês qual é a diferença entre um tipo e outro de movimento, tá certo? Que é o movimento progressivo e que é o movimento retrógrado. Acender a luz ali que estava um pouco escuro. Então vamos lá, né? O que é que significa movimento progressivo? Para você saber o que é um movimento progressivo e o que é um movimento retrógrado, você tem que lembrar da nossa primeira definição que fizemos lá na primeira aula, que eu falei sobre movimento uniforme, né? Aí você tem que lembrar de trajetória. O que é uma trajetória? A trajetória é uma linha imaginária que você constrói, né? Com um dos lados dessa linha tendo uma seta, ou seja, uma seta apontando para o sentido do movimento, né? Então essa seta sempre aponta para o sentido da trajetória. Então qualquer movimento que é feito no sentido da trajetória, você chama de movimento progressivo. Porém, se o movimento for feito contrário ao sentido da trajetória, você chama de movimento retrógrado. Simples assim, certo? Movimento progressivo, você olha para a trajetória. Se tiver no sentido da trajetória, é progressivo. Se tiver contrário à trajetória, é retrógrado. Tá certo? Para que eu estou dizendo isso? Porque dentro do movimento progressivo, como também no movimento retrógrado, aí você vai ter outros tipos de movimento com relação à aceleração. Você pode ter um movimento acelerado e você pode ter um movimento retardado. Quando é que o movimento é acelerado? Perceba, o movimento vai ser acelerado, né, quando o objeto, né, a partícula, está se deslocando no sentido da trajetória, tá certo? Mas com aumento de velocidade. Então está lá o objeto se deslocando no sentido da trajetória, mas a velocidade está aumentando. Obviamente, se a velocidade está aumentando, o movimento vai ser acelerado, tá certo? Então, progressivo, acelerado. Por que progressivo, acelerado ou acelerado progressivo? Porque está no sentido da trajetória e a velocidade está aumentando. Tá bom, professor. E quando é que o movimento ele é retardado progressivo? Novamente, quando está no sentido da trajetória, se repetiu aí novamente, porém a velocidade está diminuindo. É como se você estivesse freando o carro, freando a bicicleta, freando a moto, entendeu? Está lá no sentido da trajetória, mas a velocidade está diminuindo. Então, simples assim, tá certo? Então, sempre que você tiver uma velocidade final menor do que uma velocidade inicial, é porque a velocidade está diminuindo, movimento retardado. Se a velocidade final for maior do que a velocidade inicial, é porque a velocidade está aumentando, movimento acelerado. Tá certo? E sempre progressivo se tiver no sentido da trajetória. O mesmo vai valer para o movimento retrógrado. Não vai, a diferença vai ser a seguinte: no movimento retrógrado, você vai se deslocar contrário à trajetória, mas também pode ser acelerado ou pode ser retardado. Se você tiver contrário à trajetória, mas a velocidade estiver aumentando, movimento acelerado. Se você tiver contrário à trajetória, mas a velocidade estiver diminuindo, movimento retrógrado. Tá certo? Então, cuidado com isso daí, porque essas coisas elas enganam a gente demais, confundem o nosso cérebro e muitas vezes nós erramos questões fáceis que poderiam ser facilmente resolvidas. Tá bom?